Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu tô trazendo um vestidinho para 3 a 6 meses. Esse eu fiz com fio Contex 306 e agulha número 3. Vamos ver como faz? Esse vestido, pro tamanho que você for fazer, nesse iniciozinho aqui, você faz da mesma forma. Inicia com 10 correntinhas, volta 3, que equivale ao primeiro ponto alto. A quarta correntinha equivale à base desse primeiro ponto alto. E a partir da quinta correntinha, faz um ponto alto por correntinha de base. Faço meu último ponto alto da carreira na última correntinha de base. Viro a carreira. 3 correntinhas. Pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do segundo ponto, eu vou fazer em relevo, colocando a agulha antes do ponto, passando a agulha por trás dele. Aí eu puxo a minha laçada e faço meu ponto alto. E vou fazer isso em todos os pontos. Coloco a minha agulha por trás do ponto, puxo a laçada, faço meu ponto alto. O último ponto da carreira eu faço pegando normal na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e agora eu vou fazer várias carreiras da mesma forma como eu fiz essa anterior. 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do segundo até o penúltimo, eu faço todos em relevo, colocando a minha agulha antes do ponto, passando a agulha por trás do ponto e puxando a laçada para ele ficar em relevo. Passo a minha agulha por trás do ponto, puxo a laçada, faço meu ponto alto. Faço isso até o penúltimo ponto da carreira. O último eu pego na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e faço a mesma coisa. 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do segundo até o penúltimo, pego em relevo. E o último eu faço na correntinha inicial da carreira anterior. E eu vou repetir essa carreirinha até chegar ao tamanho que eu preciso para a circunferência do tronco do meu vestidinho. E você, aí, se você estiver ajustando o tamanho, você faz o mesmo. Você vê qual tamanho precisa de circunferência para o tronco. Meus amores, aqui eu já tenho metade do tamanho que eu preciso para minha cinturinha e voltei para mostrar para vocês como vai ficando. E a peça vai ficando uma sanfoninha. A sequência é a mesma. Inicia com as 3 correntinhas, pego os pontos centrais em relevo e o último pego na correntinha, sem ser em relevo. E eu vou seguir assim até chegar ao tamanho que eu preciso para minha circunferência. Meus amores, aqui eu tenho 48 centímetros para minha circunferência, que é o tamanho que eu preciso para 3 a 6 meses. Junto o início ao final, conferindo que a peça não está torcida. Com a minha laçadinha alongada, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando entre os pontos dos dois lados da peça. Olha lá, pego o meio do ponto de um lado, o meio do ponto do outro e faço um ponto baixo. E faço isso por toda essa lateral. Uni toda a lateral e esse vai ser meu lado direito. Então, daqui mesmo, eu já faço 2 correntinhas e 2 pontos altos na primeira lateral de carreira.
Pulo uma lateralzinha de carreira, na seguinte, novamente, 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência. Eu pulo uma lateralzinha de carreira e na seguinte faço 3 pontos altos. Feito toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo, viro a peça e eu vou fazer a carreirinha com 3 correntinhas e 2 pontos altos nesse espacinho da carreira anterior. E, na sequência, 3 pontos altos em cada um desses espacinhos da carreira anterior. Fiz toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo, viro a carreira, faço uma correntinha e um ponto baixo nesse espacinho entre os pontos altos, 3 correntinhas e um ponto baixo no espacinho seguinte. E vou fazer isso por toda a volta. 3 correntinhas e um ponto baixo no espacinho seguinte entre os trios de pontos altos. Chego no final da carreira, faço as minhas últimas 3 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial, viro, caminho com um ponto baixíssimo no arquinho que eu acabei de fazer, faço uma correntinha e um ponto baixo e sigo com 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. Meus amores, nessa carreira eu vou fazer a divisão para fazer a cavinha, para trabalhar frente e costas. Então, nessa minha peça, que eu tenho 24 centímetros de largura, então, fiz essa minha carreirinha inicial com 18 centímetros. Então, eu viro a peça, caminho com um ponto baixíssimo no meu arquinho que eu acabei de fazer, faço uma correntinha e um ponto baixo nele, e vou seguir com 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte, até chegar nessa minha lateralzinha de 18 centímetros. Cheguei no meu último arquinho dessa lateral, aqui está o meu ponto baixo inicial da carreira anterior, viro a peça e faço a mesma coisa. Caminho com um ponto baixíssimo no arquinho, faço uma correntinha e um ponto baixo, sigo com 3 correntinhas e um ponto baixo, cheguei no final dessa minha carreira, faço meu último ponto baixo, viro, caminho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo, e na sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. Seus lindos, fiz 5 carreirinhas, diminuindo a cada carreira um arquinho, daquela forma como eu mostrei para vocês. Vou arrematar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu já fiz aqui a minha divisão. E para fazer a outra lateral, se eu terminei essa minha lateral aqui, eu vou pular 2 arquinhos e emendo o meu fio no seguinte. E fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Eu faço uma laçada, uma correntinha e um ponto baixo. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. Lá no início desse lado, eu pulei 2 arquinhos e emendei o fio no terceiro. Então, eu vou fazer o final dessa minha carreira também no terceiro arquinho de distância. E desse lado, eu vou repetir as mesmas 5 carreiras. Então, se eu já terminei uma, eu vou fazer mais 4. E vou fazer da mesma forma. Eu ando com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo, e na sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte, até o último arquinho dessa metadinha, e o início da carreira da mesma forma, como eu acabei de mostrar para vocês. Fiz as minhas 5 carreiras, e agora eu vou fazer uma voltinha de ponto baixo de acabamento.
Então, daqui mesmo, do meu último ponto baixo, da minha última carreirinha, então eu já faço mais um ponto baixo no mesmo arquinho e faço 2 pontos baixos em cada lateral desses arquinhos que desce aqui para a cava. Chegando aqui na base, eu faço 2 pontos baixos também. Aqui, nos 2 arquinhos que eu tenho de espaçamento de cava, eu faço 3 pontos baixos em cada um. Para subir a cavinha do outro lado, eu faço 2 pontos baixos por lateral de arquinho. Chegando aqui no topo, eu faço 3 pontos baixos em cada arquinho. Chegando no final desse topinho, eu faço 3 pontos baixos no meu último arquinho e vou descer a cavinha com 2 pontos baixos em cada lateral de arquinho. Meus amores, desci a minha lateral da cavinha com 2 pontos baixos por lateral de arquinho, que nem eu tinha feito lá do outro lado. Fiz 3 pontos baixos em cada arquinho desses que eu tenho de espaçamento da cava. Subi com 2 pontos baixos por lateral de arquinho. Aqui no topo do outro lado, eu fiz 3 pontos baixos por arquinho. Fecho toda a volta com um ponto baixíssimo, arremato, e agora nós vamos partir para a sainha. Aqui foi a minha emenda, então por aqui que eu vou começar. Então, se eu fiz o trio de pontos altos nessa carreira de um lado, eu vou fazer na mesma carreira do outro lado a emenda. Aqui nós vamos aumentar para fazer a roda da saia. Então, uma laçada, 3 correntinhas, 5 pontos altos, que equivalem a 6 pontos altos, né? Então, eu pulo uma lateral de carreira e na lateral de carreira seguinte, eu faço 6 pontos altos. Vendo que aqui coincide direitinho com o trio do outro lado, né? 6 pontos altos. Terminei toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo, viro a carreira, faço um ponto baixíssimo no meio dos meus pontos altos, faço 3 correntinhas, pulo um ponto alto do leque e faço 2 pontos altos, um em cada um dos pontos altos de base seguintes. 2 correntinhas e 2 pontos altos nos 2 pontos altos de base seguintes. Aí eu pulo esse último ponto alto do leque e faço um ponto alto no meio dos grupinhos de pontos altos de base. Pulo o primeiro ponto alto do lequinho da carreira anterior, faço os 2 pontos altos seguintes, um em cada ponto alto de base, 2 correntinhas e 2 pontos altos nos 2 pontos altos seguintes de base. Pulo o último ponto alto do leque de base e faço um ponto alto no espacinho entre os leques. E é essa repetição. Pulo um ponto de base, faço 2 pontos altos nos pontos seguintes, 2 correntinhas, 2 pontos altos nos pontos de base seguintes, pulo o último ponto do leque,
um ponto alto no meio dos grupinhos de base e repete. Pula um de base, faz um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas, novamente 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base. Pulo o último ponto alto do lequinho e faço um ponto alto no espacinho da carreira anterior. E repete. Chego no final da carreira, tendo feito os meus últimos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no meu último leque de base, e fecho com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha inicial. Aí eu viro a peça. Esses pontinhos altos que estão entre os leques, eu vou fazer em relevo. Então, para dar um relevinho nessas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer o seguinte. Eu alongo a laçada, passo a minha agulha por trás do ponto e puxo essa laçada. Aí, agora sim, eu inicio minha carreira com as 3 correntinhas, pulo um ponto de base do leque, faço um ponto alto no último ponto dessa lateral da concha, um ponto alto na correntinha, 2 correntinhas, novamente um ponto alto na correntinha e um ponto alto no primeiro ponto alto na outra metade da conchinha de base. Aí, chegando no meu ponto alto, sozinho, eu faço ele em relevo, passando a agulha por trás dele e fazendo o ponto alto. E aí vem a repetição. Eu pulo o primeiro ponto da conchinha, faço um ponto alto no ponto alto seguinte, faço um na correntinha, faço 2 correntinhas, novamente um ponto alto na correntinha de base e um no ponto de base seguinte. Pulo o último ponto da concha de base e faço o meu ponto alto em relevo para frente, colocando a agulha por trás dele. Esse ponto alto em relevo é aquele que eu fiz entre os leques. E essa é a sequência. Eu pulo o primeiro ponto da conchinha, faço um ponto alto no ponto alto seguinte da conchinha, faço um ponto alto na correntinha, 2 correntinhas, mais um ponto alto na correntinha de base, central da conchinha, um ponto alto no ponto alto de base seguinte, pulo o último ponto alto de base na conchinha e faço o meu ponto em relevo. E essa é a sequência da carreira. Termino essa primeira carreira com os pontos altos em relevo, fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a peça. O que acontece? Esse ponto em relevo, nós vamos manter ele em relevo sempre para o mesmo lado. Então, eu alongo a laçada, que nem eu alonguei também no início da carreira anterior, tiro a agulha, enfio a agulha antes do ponto por trás e passo ela pela frente do ponto, para que a correntinha fique em relevo para o lado de cá. Aí, então, eu inicio a carreira com as 3 correntinhas, pulo um ponto alto de base, faço meu ponto alto antes da correntinha de base, faço um ponto alto na correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto na correntinha novamente e um no ponto de base seguinte. Pulo o último ponto da conchinha, faço meu ponto em relevo, colocando a agulha pela frente do ponto, para o ponto ficar virado para o lado de lá.
No leque, a repetição é a mesma da carreira anterior, ou seja, eu pulo o primeiro ponto alto, faço um ponto alto no arco de base, um na correntinha, duas correntinhas, um ponto alto na correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. Pulo o último ponto alto do leque e faço o meu ponto alto em relevo com a agulha passada pela frente do ponto. E repito isso por toda a carreira. Meus amores, cheguei no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a peça, e essa saia, por várias carreiras, é feita só com a repetição dessas duas carreirinhas que eu acabei de mostrar para vocês, mantendo o mesmo leque, a mesma distribuição no leque. Se em uma carreira eu puxo o ponto para frente, na outra carreira eu puxo o ponto para trás. E a variação nessas duas carreiras é só essa, o relevo do ponto alto, porque a conchinha se mantém com a mesma distribuição. Nessa carreira, lembrando, a gente alonga a laçadinha inicial e puxa o ponto para frente, passando a agulha por trás, na base. Na carreira anterior, nós puxávamos o ponto para trás, não é? Essa é a única diferença entre essas duas carreiras. E no leque, a distribuição se mantém a mesma. A gente faz um ponto alto antes da correntinha central, um ponto alto na correntinha, duas correntinhas, um ponto alto novamente na correntinha e um no ponto alto seguinte de base. E o ponto alto em relevo que fica saltado para frente da peça. Na carreira anterior, puxávamos o ponto alto no sentido oposto, não é? Eu vou seguir algumas carreiras com essa distribuição e daqui a alguns centímetros eu volto para mostrar para vocês como fazer um aumento na sainha, para aumentar um pouquinho a roda. Meus amores, com 8 centímetros de saia, eu vou fazer um aumento na roda. Então, eu viro a peça, faço aquele aumento na laçada. Aqui nessa carreira, eu vou puxar o meu ponto para trás, passando a agulha pela frente dele, e o ponto fica em relevo para cá. Faço as 3 correntinhas iniciais, pulo o primeiro ponto da conchinha, faço o meu ponto alto seguinte, que é o antes da correntinha central, faço 2 pontos altos na correntinha, faço uma correntinha e, novamente, 2 pontos altos na correntinha de base. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto seguinte no leque, pulo o último ponto alto do leque e faço o meu ponto alto em relevo com a agulha passando pela frente do ponto, para ele ficar em relevo para trás. E aí eu vou repetir. Eu pulo o meu primeiro ponto alto da concha, faço um ponto alto no último ponto alto antes da correntinha, faço 2 pontos altos na correntinha, uma correntinha, novamente 2 pontos altos na mesma correntinha de base, um ponto alto no pontinho seguinte do leque e já vou fazer o meu ponto em relevo. E essa é a sequência dessa carreira. Meus amores, terminei a carreira, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a peça e agora eu vou manter essa distribuição de pontos que eu fiz na carreira anterior, só diferenciando os pontos em relevo. Então, eu alongo a minha laçada, puxo o meu ponto em relevo para frente, porque aqui ele está virado para o lado direito da peça, faço 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto da conchinha, faço os 2 seguintes, faço um na correntinha,
uma correntinha, outro ponto alto na correntinha e 2 na outra metade do leque. O meu ponto alto de separação das conchas em relevo puxado para frente. E é essa distribuição das carreiras por alguns centímetros, só mudando os pontinhos em relevo, que em uma carreira ficam para frente, em outra carreira ficam para trás. Meus amores, com 15 centímetros da sainha, eu voltei para mostrar para vocês como vai ficando, sempre com a mesma distribuição de pontos. E a troca de carreira a gente faz sempre observando para que lado que está o relevo nas carreiras anteriores. Então, no meu caso, se nessa carreira anterior ele está virado assim, então é exatamente nesse sentido que eu vou manter ele. Então, eu coloco a minha laçada lá na agulha, puxo, faço as minhas 3 correntinhas iniciais, e aí sigo pulando o primeiro ponto alto da conchinha, faço os 2 pontos altos seguintes, faço um ponto alto na correntinha, uma correntinha, mais um ponto alto na correntinha e 2 nos pontos altos da outra metade da conchinha. Pulo o meu último ponto dessa conchinha, faço o meu ponto em relevo, sigo com meus pontos em relevo sempre virados para o mesmo lado, e a minha conchinha com essa distribuição que eu acabei de mostrar para vocês. Pulo o meu primeiro ponto alto da conchinha, faço um ponto alto no segundo ponto alto, faço o meu terceiro ponto alto dessa metade na correntinha de base, uma correntinha central, faço o meu primeiro ponto alto da outra metade da conchinha na correntinha de base, o segundo ponto alto dessa metade no ponto alto de base seguinte e mais um ponto alto no próximo. Pulo o último ponto alto da conchinha da carreira anterior e faço meu ponto em relevo. E vou fazer assim por várias carreiras, só mudando a cada carreira o sentido do ponto alto em relevo. Chego no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a peça. Nessa carreira, o meu ponto alto está em relevo virado para cá. Esse é o meu lado direito. Então, eu também vou alongar a laçada inicial, só que dessa vez eu vou pegar o ponto assim. Eu coloco antes dele e tiro a agulha depois dele. Na carreira anterior eu fazia assim, né? Nessa, eu puxo o ponto para frente, passo a laçada por trás desse ponto, faço 3 correntinhas e o meu lequinho de 3 pontos altos de um lado, sendo o último na correntinha. Uma correntinha, 3 pontos altos do outro lado, sendo o primeiro na correntinha. Então, nessa carreira, o meu ponto é em relevo para frente, então eu faço assim, puxo a minha laçada, faço meu ponto, outra ondinha de 2 pontos altos, ponto da carreira anterior, um na correntinha, uma correntinha, um ponto alto na mesma correntinha, e os últimos 2 da concha, nos 2 pontos altos seguintes de base. Meu ponto é em relevo. Repito essas 2 carreiras por mais alguns centímetros até chegar ao tamanho que eu quero para essa parte da minha saia.
Depois eu vou fazer mais um acabamentinho. Meus amores, com 20 centímetros de saia, lembrando que esse é um tamanho 3 a 6 meses. Então, eu inicio a próxima carreira. Só para essa correntinha aqui ficar em relevo também, eu vou fazer o mesmo início, puxo a minha laçada e coloco a correntinha em relevo. E eu começo a carreira com uma correntinha e um ponto baixo nesse espacinho. 4 correntinhas, um ponto baixo na correntinha central. 4 correntinhas, um ponto baixo no ponto alto em relevo. 4 correntinhas, um ponto baixo na correntinha. 4 correntinhas e um ponto baixo no pontinho em relevo. E é essa repetição por toda essa carreira. Meus amores, fiz toda a volta de arquinhos. Tá faltando só o último, que eu fiz 2 correntinhas e vou fechar lá no ponto baixo com um ponto meio alto. Viro a carreira. Aqui eu não faço correntinha, dou uma alargadinha na minha laçada e já faço o meu ponto baixo. E vou seguir com 4 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte, por toda a carreira. Meus amores, cheguei no final da carreira e eu vou terminar ela, então eu faço 2 correntinhas e fecho a carreira com um ponto meio alto. Viro a peça, alongo a minha correntinha um pouquinho, faço um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. E sigo assim por toda a volta. Meus amores, eu fiz 4 carreiras de arquinhos e o final da 5ª carreira eu vou fazer diferente. Eu vou fazer as minhas 4 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial da carreira. E agora eu vou fazer uma volta de arremate toda em pontos baixos. E aqui no meu caso, como o meu relevo está virado para esse lado aqui, e esse é meu lado direito, eu não vou virar a carreira. Olha lá, o meu lado avesso e esse em relevo é o direito. Então, eu vou fazer uma correntinha e 5 pontos baixos por arquinho. Só isso. São 5 pontos baixos em cada um desses arquinhos da volta. Terminei toda a volta. Fecho com um ponto baixíssimo. Arremato. Agora, para terminar a peça, fica faltando apenas fazer as alcinhas, que eu vou fazer da seguinte forma. Pegando no arquinho do canto, eu vou ver qual é o ponto que está bem na dobra, bem na quina. Eu emendo meu fio, faço as minhas 3 correntinhas iniciais e 2 pontos altos seguintes. E na sequência, 3 correntinhas, um ponto alto no segundo ponto alto de base e um na correntinha inicial da carreira anterior. E novamente, 3 correntinhas, viro a peça e 2 pontos altos. Um ponto alto no segundo ponto alto de base e um na correntinha inicial da carreira anterior. E eu vou fazer essa repetição até ter uns 25 centímetros. Meus amores, com 25 centímetros eu arremato essa primeira alcinha e vou fazer essa mesma coisa do outro lado, sendo que aqui eu iniciei na quina, no cantinho externo. Então, para a carreira ficar igual, eu vou começar do meio para o cantinho. Eu volto a partir desse ponto mais 2, emendo meu fio
e faço as minhas 3 correntinhas e 2 pontos altos. E sigo as carreiras fazendo 3 correntinhas iniciais, um ponto alto no segundo ponto de base e um na correntinha. E vou fazer o mesmo tamanho que eu tenho na primeira alça e vou fazer isso nas outras 2 alças que estão faltando. Meus amores, aqui está o vestidinho pronto. Eu fiz as minhas 4 alcinhas daquele jeito que eu expliquei para vocês. Esse vestidinho, pelos tamanhos que tem em tabela da internet, ele equivale de 3 a 6 meses. Mas é um modelinho bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Lembrando que nós iniciamos a peça por essa sanfona aqui, então é só você fazer ela para a largura que você precisar para a circunferência do seu vestido, circunferência da cintura. E o resto da distribuição do vestido você pode fazer se guiando pela sanfona, da mesma forma como eu fiz lá no início, que vai aumentando proporcionalmente. Para fazer as cavinhas, você dá uma distância proporcional à peça que você esteja fazendo. Aqui no caso, eu pulei 2 arquinhos de cada lado. E na saia, a mesma coisa, a mesma distribuição. E se você quiser fazer mais aumentos do que eu fiz, é só fazer o mesmo princípio. Na carreira de aumento, você faz um pontinho a mais na correntinha e a partir da carreira seguinte, você segue a distribuição com aquele pontinho a mais que você fez. Um vestidinho bem verão, né? Bem fresquinho, numa época errada, que já está começando frio. Mas é válido, né? Porque o vídeo fica aí no ar, dependendo da época do ano que você estiver olhando, tá valendo. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.